noite, amigos e amigas, nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que a gente possa fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus, para a nossa vida, para a gente buscar realmente as coisas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, gente, continuar a nossa meditação sobre o Pai Nosso, tá? Então, eu vou meditar hoje mais um pedido do Pai Nosso. Qual é o pedido hoje que nós vamos meditar? Quando a gente diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, gente, o que quer dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Que pão é esse? Não é que a gente pede, tá? Então vamos meditar um pouco sobre esse pedido do Pai Nosso, tá bom, gente? Tem uma tríplice finalidade, ok? Sobre esse pedido, ok? Primeiramente, é a confiança em Deus, tá? Esse pedido, a gente confia, não é, que Deus vai providenciar as nossas necessidades. Agora, quais são essas necessidades? Será que é para mim ser rico? Será que é para mim ter a roupa da moda, o carro do ano, a casa bonita? É isso? Não. Então esse tríplice pedido, primeiro é a confiança em Deus, o abandono em Deus, tá? Então, e outra coisa, o pão nosso de cada dia. Então a gente confia em Deus todo dia. Não é eu confio hoje e amanhã já não confio. Você tem que confiar em Deus todos os dias, tá? E, segundo, o pão material que todos nós necessitamos. Não é pecado você pedir para você e para o outro o pão material, vou explicar sobre isso. E a terceira finalidade é o pão espiritual. Nós vamos falar também. Tá? Então vamos lá. Então vamos abordar rapidamente, não é? Então eu quero abordar com você esse tríplice pedido, não é? Primeiro, gente, a confiança em Deus todos os dias. Tá? A palavra de Deus diz uma coisa muito importante. Aliás, Jesus diz que Deus faz o sol nascer sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Não é? Então Deus, gente, Ele é um bom pai. Deus não é padrasto, Deus é pai. Então Deus sabe o que nós necessitamos, mas Deus quer que a gente pede, porque quando a gente pede, quer dizer que a gente confia em Deus. Você que é filho, por que você pede uma coisa para o seu pai e para sua mãe? Porque você sabe que, na medida do possível, eles vão fazer o possível para te dar, dentro das possibilidades deles. Deus é a mesma coisa. Deus só não vai te dar se Ele vê que aquilo não é bom para você. Mas se Ele vê que aquilo ali é bom, né? Qual é o pai, gente, não é, que não quer agradar o filho? E Deus é o melhor dos pais. Então, quando a gente pede, por isso que ele fala, pedir e recebereis, buscar e achareis, bater e a porta vai se abrir. Entendeu?
Porque aí quer dizer que a gente confia em Deus. Agora, Jesus também disse que a gente não sabe o que pede. A gente pede mal. Entenderam? Nós temos que pedir o quê? O pão de cada dia. Que, né, a necessidade que nós precisamos para a gente e para os outros, tá? Mas também o pão espiritual, que é o próprio Deus. Entenderam? Então, gente, por isso que Jesus disse que a gente não sabe o que pede. Por isso que eu digo, né, que não é pedir riqueza, não é pedir para ter carro do ano, para ganhar na loteria. Não, vai trabalhar. Entendeu? Quer ganhar dinheiro? Deus colocou o trabalho, eu vou falar sobre isso aqui também. O meio ordinário de ganhar dinheiro é o trabalho. Tanto que Jesus, que é Deus, Jesus não jogou na Mega Sena. Jesus trabalhou. Até os 30 anos como carpinteiro, e dos 30 aos 33 pregando o Evangelho. Jesus passou a vida dele toda trabalhando. Por isso que o Papa morre trabalhando. Por que o Papa só para de trabalhar quando morre? Por quê? Porque tem que salvar o mundo. Entendeu? E a gente tem que cooperar com Jesus para salvar o mundo. Por isso que mente vazia, oficina do diabo. Por isso que a preguiça é um pecado capital. Por quê? Porque nós não viemos a esse mundo para não fazer nada. Lembra dos talentos? Aquele que enterrou o talento, Deus mandou jogar ele fora. Tirar ele fora. Então, ele fala servo mau e preguiçoso. Então, Deus não gosta de preguiçoso. Na igreja, já falei isso aqui, na igreja não tem aposentado na igreja. Tem muita coisa para fazer na igreja. Por isso que os padres ficam sobrecarregados. Por que os padres hoje estão todos sobrecarregados? Por quê? Porque está faltando gente para trabalhar. A messe é grande, mas os operários são poucos. Entendeu? Então, gente, vamos abrir o olho. Ok? Então, quando Jesus ele ensina, não é, para a gente pedir o pão nosso de cada dia, quer dizer isso. Confiança em Deus, que Deus vai nos dar aquilo que Ele acha que é bom para nós, não aquilo que a gente quer na hora certa, não é? Que eu já expliquei sobre isso. Tá bom? O pão nosso, olha aí, o pão nosso, já falei sobre isso aqui, vou repetir. O pão, gente, tem que vir para todos. Se você pede só para você, ó, é o pão nosso. Por isso que o Pai Nosso é uma oração plural, é para todos. Quando você fizer uma oração, agradeça a Deus a comida, mas peça para que venha para todos. Não é? Porque, gente, a pior coisa que tem é o egoísmo e a pessoa que é mesquinha, só quer para ela. Não, Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso para todos. Que nunca falte para... Eu sempre faço essa oração depois que eu termino de almoçar. Senhor, que nunca falte esse alimento para mim nem para ninguém. Entendeu? Eu faço essa oração. Quem me conhece sabe. Quem mora comigo sabe. Né? Por quê? Porque eu não quero só para mim. Não, eu não sou... graças a Deus esse defeito eu não tenho. Eu não quero só para mim. Entendeu? Então, muitas vezes nós somos egoístas. Só queremos as coisas pra gente. E esse pão é o pão material e o pão espiritual, como eu já falei. Ok? Agora, interessante, Jesus, ele diz pra gente não se preocupar com o dia de amanhã. Por isso que ele fala, né? O pão nosso de cada dia. Então, Jesus, ele fala lá, tá? Não vos preocupeis com o que comereis, né, com o dia de amanhã, porque Deus sabe o que você precisa. Porque, gente, a gente não consegue viver 2 dias de cada vez. Você tem que viver 1 dia de cada vez. Não adianta você ficar pensando no amanhã, você não sabe nem se o amanhã vai vir. Eu não aguento essas pessoas que ficam, né, imaginando o futuro. Ah, como é que vai ser o meu futuro? Você não sabe nem se vai ter futuro. Viva o hoje, viva o presente. Por isso que é presente, Deus te deu. O passado, gente, não volta mais, não tem como mudar. O futuro a Deus pertence, viva o presente, por isso que chama presente. Viva o hoje, peça a Deus para te dar o pão nosso de hoje, de cada dia, de hoje. Então, quando você acordar, né, se recomende a Deus, né, e que o Senhor, né, faça a sua vontade dentro daquele dia. Não fique pensando lá no futuro. Claro, gente, que eu não estou falando aqui que você também não tem que, vamos dizer assim, viver de qualquer jeito, né? Que você não possa preparar, se você tem filhos, se você gastar todo o seu dinheiro, o seu filho vai passar miséria, lógico, não é isso que eu estou dizendo.
Mas também você não pode ficar arrancando seus cabelos, né, como disse Jesus, também se matando de trabalhar, porque eu tenho que deixar herança para o meu filho. Você tem que deixar o quê? Você tem que deixar aquilo que você é para o seu filho, não dinheiro. Entenderam? Claro, aquilo que você puder fazer para ajudar o seu filho, é claro que você deve fazer. Mas o mais importante é o que você é. Não o que você vai deixar, porque também senão ele não vai querer também ter esforço. Por que os jovens de hoje não querem ter esforço? Por quê? Porque já ganha tudo de mão beijada. Antigamente, por quê? Que se tinha 10, 15, 20 filhos, hoje só querem ter um. Porque antigamente tinha 10, 15, 20 filhos, mas para trabalhar na roça, para ajudar o pai e a mãe. Hoje só um. Né? Não posso ter muito filho para não deixar herança. E aquele mimadinho, né? Aquele filho que é único, cresce mimado pelo pai e pela mãe, cresce como preguiçoso, pior ainda, pro lado errado. Mimado, né? E vira até um marginal. Não é? Metido. Repara para você ver. O pai e a mãe, quando estraga o filho, né? Quando tem um filho só, a maioria, às vezes tem um filho ou dois só, fica mimando o filho. Então perde o filho. Então, gente, você tem que dar Deus para ele, primeiramente, e aquilo que você é, o seu exemplo. Eduque pelo exemplo. Não é deixando altas quantias para ele, vai virar um vagabundo. Deus, desculpa o palavreado aqui, não gosto de falar palavrão aqui. Entendeu? Então, gente, Jesus diz, viva o dia de hoje. Tá? Não se preocupe tanto com o amanhã. O futuro, entregue nas mãos de Deus, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Adoro essa oração. Entendeu? Então, gente, Jesus, ele chama a nossa atenção para isso. Então, depois você pode ler lá, em Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34. Tá? Para a gente não ficar preocupado muito com o futuro e com o dia de amanhã. Ok? Aí depois, Jesus, a segunda parte, que é o pão material. Tá? Deus, claro que Deus quer, não é? Que Deus não quer ninguém passando fome, claro que não é? Então não é errado a gente pedir o pão de cada dia para a gente, que nunca nos falte, como eu já falei aqui, e também que Deus mande também para todos os seus filhos. Agora, Deus, gente, ele sabe do que a gente precisa, entendeu? Então, se você realmente é uma pessoa que é temente a Deus, Deus vai providenciar o pão material. Com certeza Deus vai providenciar, ok? Então, Deus não é insensível, né, àqueles que estão passando fome, tanto que, não é, Deus sempre dá um jeitinho de ter alguém lá para ajudar aquele que tem fome, entendeu? Então, Deus não é contra a gente pedir também o necessário para a gente viver. Deus não é contra, não só a comida, mas também que a gente tenha uma moradia decente, né? Não é errado você ter o seu carro, né, os bens. Gente, os bens materiais não é errado ter. Tá? Muitas vezes as pessoas podem achar que eu estou falando aqui contra a gente ter alguma coisa, que a gente tem que ser indigente. Não, Deus não quer ninguém indigente. Deus não quer ninguém passando necessidade. Tá? Nós não podemos querer mais do que às vezes a gente tem. Tem gente que já tem o necessário, já tem o suficiente. Gente, não podemos ser nem 8, nem 80. Nem ter de menos, mas também nem ter de mais. Temos que ter um equilíbrio. Tudo na vida. Essa é a palavra-chave para o cristão. Equilíbrio. Tá? Deus não nos quer passando fome, indigente, mas também não quer que a gente fique esbanjando também. Para quê? Quando você morrer, amigo, vai ficar tudo por aí. E a maioria coloca isso aí, que isso é o mais importante. Eu tenho que viver para ter. Entenderam? Mas não é errado você ter alguma coisa. Não. Por isso que ensina lá sim, pedir o pão de cada dia. Não é errado. Você pode pedir para você e também peça para aqueles que você ama. Que nunca falte o pão na mesa para mim e para ninguém. Então isso não é errado. Agora temos que ter cuidado com algumas coisas que a igreja é contra. Por exemplo, a igreja tem a doutrina social da igreja. Sabia disso? A igreja católica tem.
A doutrina social da igreja. O que a igreja propõe para tratar dos problemas da sociedade. Porque, gente, a igreja é contra esses regimes que estão aí. Vou colocar eles aqui. A igreja é contra o socialismo, tá? A igreja é contra o capitalismo, ok? E a igreja também é contra o marxismo, essas ideologias aí, que visam o quê? Só o lucro, né? Só os bens materiais, né? E pregam só o social. Né? A gente tem que viver. Jesus veio para a gente se organizar em sociedade. Onde está escrito isso? Aonde diz? Se São João Batista apontou o dedo para ele e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para destruir a obra do demônio. Qual que é a obra do demônio? É o pecado. Então Jesus não era, né, um visionário. Tanto que os judeus por que os judeus se decepcionaram com Jesus? Por que Barrabás se decepcionou com Jesus? Por que Judas se decepcionou com Jesus? Porque todos eles esperavam um Messias libertador terreno, político. Pilatos, né? Por que Pilatos lavou as mãos lá? Eu não acho nele crime algum. Por quê? Porque Jesus não veio para derrubar Pilatos, que era um rei político. Herodes, Jesus não veio para derrubar Pilatos. Jesus não veio... Quando Jesus fala lá, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eles ficaram tudo lá sem entender. Por quê? Porque Jesus, gente, não veio para isso. Todos aqueles que acharam que Jesus veio para isso se decepcionaram com Jesus. Os racionalistas lá do século XVIII, não é, que falaram muito bem de Jesus, falaram que Jesus era um grande homem, mas não aceitaram Jesus como Deus. Por quê? Esse Jesus aí eu não aceito, não. Eu achei que Jesus fosse um revolucionário que viria, né, para revolucionar. Não, Jesus não veio para nada disso. Não é? Tanto que ele fala: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos já teriam feito com que eu não fosse morto. Não é? Então, gente, eu não sei de onde que esse povo ainda não abriu os olhos para isso. Tá? Esse mundo aqui, gente, é uma passagem. Né? A gente sabe disso, que nós não vamos viver aqui para semente. Tá? Então tem gente que ainda está, né, numa ideia totalmente equivocada do que é o cristianismo. E qual é a função, e pior ainda, qual é a missão da igreja. Interpretam todo o evangelho de forma marxista, igual a multiplicação dos pães. Não é? Jesus não multiplicou os pães, Jesus fez uma partilha. Que partilha, coisa nenhuma? Jesus fez um milagre. Tinha 2 pães ali, 5 peixes, e transformou não sei quanto para poder, aqueles milhares de pessoas que estavam ali. Que partilha, coisa nenhuma? Se fosse partilha, tinha um monte ali para partilhar. Tinha 2 pãezinhos ali, 5 peixes. E Jesus ali saciou a fome de muitos. Que era uma prefiguração da Eucaristia, inclusive. Isso está no catecismo da igreja. Então que partilha coisa nenhuma? Jesus não andou sobre as águas. Claro que andou. Entendeu? Então ficam querendo diminuir Jesus, que Jesus não fez os milagres, né? Que o Jesus do Evangelho não é o mesmo Jesus da história. Quem disse isso? Entendeu? Só você pegar os historiadores aí, que não eram nem cristãos. Pegue os primeiros historiadores aí, o Flávio Joséfo, né? Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. Inclusive falo que ele até se converteu. Os primeiros escritores que não eram nem cristãos, alguns eram, mas alguns não eram. Entendeu, gente? Então, a igreja, ela tem sim uma doutrina social que começou lá com o Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum, que é uma encíclica do Papa, né, que acho que poucos leram, não é? Que ali começa, não é, a doutrina social da igreja, e existe até hoje. Implantaram, inclusive, nos cursos de teologia, coisa que não tinha antigamente. Hoje tem uma disciplina, doutrina social da igreja. Entendeu? Então vai ver lá o que a igreja propõe. Não é muito diferente do que a gente vê aí por esses, até padres mesmo, bispos, infelizmente. Entendeu? Mas eu não estou aqui para falar de padre, mal de padre, nem de bispo. Quem sou eu? Mas a gente sabe que muitos deles, né, estão do lado do marxismo,
e da teologia da libertação. Nós sabemos disso. Isso não é segredo para ninguém. Entendeu? Olha que bonito. Ao pedir o pão de cada dia, não podemos esquecer que Deus nos deu os meios para obtê-lo. Qual é os meios? O trabalho. Desde lá do Gênesis. Porque, gente, quando o homem pecou, o trabalho ficou como uma redenção. Se o trabalho fosse uma coisa ruim, coisa que até os cristãos, eu conheço muitos cristãos que têm essa visão errada do trabalho, o trabalho, gente, se o trabalho fosse ruim, Jesus não teria trabalhado a vida toda dele. Jesus ia fazer aquilo que é ruim? Não. Por que Jesus trabalhou a vida toda dele? Porque ele sabia que o jeito de Deus salvar o mundo era através do trabalho. Pena que muitos cristãos ainda não perceberam isso. E é qualquer trabalho, gente. Eu fiz um vídeo aí já no dia do trabalho, dia de São José, sobre a questão do trabalho. Todos os santos da igreja tinham reza e trabalho. Era o lema de São Bento. Ora e labora, ou seja, reza e trabalha. Todos os santos, gente, falavam isso. Nenhum deles queria ficar de perna para o ar de frozô, não. Vê a vida deles aí, são os que mais trabalharam, não só pelo reino de Deus, mas faziam também trabalho. São Benedito era cozinheiro. Além de ser pregador, todos os santos, vai ver a vida deles, todos eles faziam alguma coisa. Todos. Ninguém ficava de perna para o ar, não, gente. Como eu já disse, mente vazia, oficina do diabo. Gente, esse ditado é a maior certeza que eu já vi na minha vida, é esse ditado. Todas as vezes que eu fico sem fazer nada, eu fico com minhoca na cabeça, pensando 1000 coisas erradas. Então eu tenho que ocupar minha mente, ocupar minha cabeça para não ficar pensando besteira. Eu tenho certeza que você é a mesma coisa. Fica um tempo sem fazer nada para você ver se você não vai ficar pensando só besteira, só coisa que não presta. Por isso que é bom a gente estar sempre fazendo alguma coisa, seja para Deus, né, ou até mesmo um trabalho, né, profano, né, mundano, vamos dizer. Mas a gente tem que, gente, ocupar a nossa mente. O cristão, ele não pode ficar sem fazer nada. Entendeu? É um primeiro passo para pecar. Entendeu? Olha que bonito a frase de Santo Inácio de Loyola. Rezai como se tudo dependesse de Deus e trabalhai como se tudo dependesse de vós. Aí, tá vendo? Todos os santos. Santo Inácio de Loyola foi o superior dos jesuítas, a maior congregação da Igreja Católica, inclusive do nosso querido Papa Francisco, que é jesuíta. Tá? Então, gente, vamos. Ó, o trabalho não é um castigo para o homem. Tá vendo? O trabalho é uma redenção. Por causa do pecado, agora, claro, gente, que o trabalho, se não houvesse o pecado, não seria desgastante como é hoje. A gente não iria se cansar como cansa hoje. Tá? Infelizmente, o pecado original, ele, como eu já falei aqui, ele desgraçou toda a humanidade. Mas isso não quer dizer que o trabalho seja uma coisa ruim, não, pelo contrário. Entendeu? Então, a gente tem que passar a ter um pensamento totalmente diferente disso. Ok? Santo Afonso de Ligório dizia, nunca perder tempo. Gente, o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Tá? O tempo, ele cura, né? O tempo, ele sara as feridas, cura as cicatrizes da alma, não é? Então, gente, o tempo, a gente não pode, como diz o santo aqui, perder tempo nessa vida. A pior coisa que tem é a gente não usar bem o nosso tempo. Gente, nós temos 7 dias de uma semana de 24 horas para a gente aprender a valorizar o nosso tempo. Eu não aguento essa frase que muitos cristãos falam, eu não tenho tempo para rezar, eu não tenho tempo para estudar. É o que eu mais ouço. Não é? Ah, eu não tenho tempo para ver seus vídeos, eu não tenho tempo para ler. Eu já vi várias pessoas que encontram comigo, ah, eu trabalho muito,
né? Eu estudo, então eu tenho meus afazeres domésticos, então eu não tenho tempo eu gostaria muito de ver seus vídeos, mas eu não tenho tempo. Gente, você tem 7 dias, você tem 24 horas. Será possível que você trabalhe os 7 dias da semana e as 24 horas da semana? Você está com toda a sua agenda lotada todos os dias, em todos os tempos, que você não tem uma hora para você rezar, para você ler a palavra de Deus, para você dar o seu tempo para Deus. Aí eu te faço só uma pergunta e deixo, não responda para mim, responda para você. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Responda para você. É amar a Deus sobre todas as coisas ou amar o mundo sobre todas as coisas, amar os meus afazeres sobre todas as coisas? Lembra de Marta e Maria? Marta ficou lá fazendo, né, os afazeres da casa lá, e Maria ficou ali ouvindo as palavras de Jesus. Jesus falou para ela: Marta, Marta, você fica preocupada com os afazeres da casa aí, o tempo está passando, Marta. Maria está aqui escutando a palavra. E você está lá, faz isso, faz aquilo, não tem tempo. Não é a música, né? Quase ninguém tem tempo. Pode ser tarde demais, Marta. Às vezes, quando você vier para escutar aquele texto, gente, das 10 virgens, é o texto que mais me assusta na Bíblia, é aquele texto. Gente, vai ficar muita gente. Mateus 25, leia lá. As 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 não eram. Né? Então, quando elas foram lá buscar a luz lá, que tinha apagado, eles foram lá na venda buscar, chegou o noivo e fechou a porta. Quando elas chegaram a bater, nem te conheço, meu amor. Nem sei quem você é. As 5 que estavam preparadas entraram, as outras 5 ficaram lá pro lado de fora. E batendo, não te conheço. Então, gente, amanhã pode ser tarde demais. Você está tão ocupado com tanta coisa, aí você espera a lâmpada apagar, pode ser tarde demais, não deixa a chama apagar. Entenderam? Então essa desculpa aí que eu não tenho tempo, Deus nos colocou neste mundo para cultivá-lo e guardá-lo. Está lá no Gênesis capítulo 12, versículo 15. Quer ver? Então, gente, Deus quer que a gente busque o pão nosso de cada dia, mas com o trabalho, com o suor do nosso rosto. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, ok? Então, por quê, gente? Porque quando a gente trabalha, a gente serve, entendeu? Porque se Jesus trabalhou, por que nós não vamos? Entendeu? Se o próprio Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e Jesus passou a vida dele servindo a todos, trabalhando, por que a gente também não pode passar até um pouco de humilhação? Quantos não são humilhados no trabalho? Não é? Por que não podemos? Por que a gente não pode passar se Jesus foi? Entendeu? É o filho do carpinteiro. Naquela época, ser carpinteiro era humilhação. Não era um trabalho digno, não. Era um trabalho qualquer. É o filho do carpinteiro, deboche, né? É o filho do carpinteiro. Então, se Jesus passou por humilhação, por que também a gente às vezes não pode passar de vez em quando? Por quê? Porque a gente não tem humildade. A gente quer ser, né, orgulhoso. Né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Olha só. Se até os simples comer e beber devem dar glória a Deus, quanto mais o trabalho que a gente oferece para Deus. Os nossos cansaços, tudo na vida a gente tem que oferecer para Deus. Entendeu? Olha que bonito que São Paulo diz aos Colossenses: tudo o que fizeres por palavra ou obra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Colossenses 3,17. Até mesmo quando você estiver fazendo alguma coisa, agradeça. Se você tem um trabalho, agradeça. Tem muitos querendo. Tanto chorando para ter um trabalho, e quem tem fica desdenhando. Nós somos ingratos, gente. Nós somos um povo. Nós não estamos satisfeitos. É impressionante como nós somos ingratos com Deus. Quem tem não agradece.
Não reza, Senhor, obrigado, por causa desse trabalho eu posso pôr comida na mesa, quanto tantos que queriam ter. E eu tenho. E a gente não agradece a Deus. Olha que outro texto bonito. Tudo que fizeres, fazei de bom coração para o Senhor e não para os homens. Sabei que recebeis como herança das mãos do Senhor. Servi ao Senhor. Olha aí, Colossenses 3,13. Quando você trabalha bem, você está servindo, não é o seu patrão. Você está servindo a Deus. Entendeu? Lembrando que Jesus fala que nós devemos respeito às autoridades. E o seu patrão também é uma autoridade. Também é. Todos que têm uma autoridade em alguma coisa, nós devemos respeito. Entendeu? Por isso que ele fala que servir a Jesus Cristo. Entendeu? Então, gente, o patrão ali é como se fosse o próprio Deus. Entendeu? Quantas parábolas Jesus contou que o patrão era Deus? Fazendo essa associação, né, entre o empregado e o patrão era Deus. Não é verdade? Então, gente, é muito bonito. Não é? E o terceiro ponto que eu quero comentar com vocês é quando a gente pede o pão nosso de cada dia, além do pão material, que é importantíssimo e devemos pedir para nós e para todos, temos também o pão do céu, o pão celestial, ou seja, a Eucaristia. Quando a gente reza na missa o Pai Nosso, e a gente, o Concílio Vaticano II autorizou, né? Eu já vi gente falando que a gente não pode rezar o Pai Nosso de mãos abertas. Claro que pode. Está no Missal Romano. O Concílio Vaticano II aprovou que nós podemos rezar o Pai Nosso de mãos abertas. Quando ele fala o pão nosso de cada dia, eu aprendi uma coisa. Você deve estender as mãos para o altar, pedindo ali a Jesus não só o pão físico, não só o pão da padaria, que também é importante, mas também que nunca nos falte o pão celeste, o pão que é o próprio Deus, o próprio Jesus, a Eucaristia, nunca nos falte. Nunca, não só para nós que comungamos, mas que nunca falte na igreja, né? Porque a igreja, a gente vive da Eucaristia. Isso não foi eu que falei, foi o Papa João Paulo II, na encíclica dele sobre a Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. Gente, se acabar a Eucaristia, acabou a igreja. Aí nós estamos perdidos. Gente, o que segura o braço de Deus, eu acho que Deus ainda não acabou com esse mundo, entre aspas, né? Por causa da Eucaristia. Por quê? Quando o padre oferece ali o sacrifício de Cristo na missa, na transubstanciação, o que ele está oferecendo ali? O corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo, em reparação pelos pecados da humanidade inteira. De todos os pecados, inclusive os nossos. Entendeu? Então, quer dizer, ali o sacrifício de Cristo está sendo renovado, tornado presente em oferecimento aos pecados do mundo. Por isso, gente, que a igreja celebra a missa todo dia. Só não celebra na Sexta-feira Santa. Então, gente, quando a gente pede o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o pão material e o pão espiritual, os dois. Que nunca nos falte o pão material, mas também nunca nos falte o pão espiritual. Entendeu? Que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Entenderam, gente? Por quê? Porque a Eucaristia, gente, é remédio, é sustento para a nossa caminhada. A Eucaristia nos dá força para a gente poder seguir em frente. Com esse mundo que a gente vive, se a gente não tiver a força de Deus, a força de Jesus, a gente desiste fácil. Se com Deus já está difícil, imagine sem Ele. Então, por isso nós pedimos, Senhor, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Então vamos pedir, né, vocações, porque, gente, sem padre não tem Eucaristia. Será que você lembra de quando você está comungando, pedir a Deus que nunca falte vocações sacerdotais, religiosas,
principalmente as vocações sacerdotais, gente. Você sabia que no Brasil tem um padre para cada 300 mil pessoas? Sabia disso? Você acha que tem muito padre no Brasil? Não tem, não. Quantas paróquias aí, igrejas, faltando padre, fazendo celebração da palavra? E os lugares mais afastados que o padre vai uma vez na semana, uma vez no mês às vezes, que não tem como ir sempre. Não tem muito padre não, gente. E se não tiver padre, não tem Eucaristia. Então, quando a gente pediu o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pediu pão material, pão espiritual, e também que Deus nos dê vocações sacerdotais, porque sem padre não tem Eucaristia. Entendeu? Então, eu aposto que você nunca pensou nisso. Entendeu? Então, gente, nós temos que pedir o pão do céu. Ok? Então, você pode ler lá depois, João capítulo 6, né? Você deve ler, gente. Você quer entender o que é a Eucaristia? Leia João capítulo 6. Jesus, gente, se não fosse importante, Jesus ia gastar o Evangelho, o São João iria gastar um capítulo inteiro falando da Eucaristia, praticamente. O capítulo 6 só fala ali da multiplicação dos pães, que é prefiguração da Eucaristia, e Jesus andando sobre as águas, que também tem a ver com a Eucaristia. Não sei se você sabia disso. Vou explicar para você. Quando Jesus multiplica os pães, né, o que ele mostra? Que ele tem poder sobre o pão. Ele multiplica o pão, porque Deus tem poder para tirar do nada. Né? Então, quando Jesus multiplica o pão, Jesus está mostrando o quê? Eu tenho poder de multiplicar aquilo que não existe. Que ali tinha o quê? 2 pães e 5 peixes. Jesus, né, transformou ali em milhares, tanto que sobrou um monte. Entendeu? Então Jesus ali está mostrando o quê? Eu tenho poder sobre o pão. Aí depois, Jesus começa a andar sobre as águas, a lei da gravidade. Jesus não afunda na água. Né? Então Jesus mostra o quê? Eu tenho poder sobre o meu corpo. Meu corpo não afunda na água. Então, primeiro, multiplicação dos pães, eu tenho poder sobre o pão. Andar sobre as águas, eu tenho poder sobre o meu corpo. Então, eu tenho poder de transformar o pão no meu corpo. Entendeu? Olha a pedagogia de Jesus. Vê se Jesus é inteligente ou não é. Primeiro, eu tenho poder sobre o pão. Multiplicação dos pães. Depois, andar sobre as águas, eu tenho poder sobre o meu corpo. Então, Eucaristia. Então, eu posso transformar o pão no meu corpo. Transubstanciação. Muda a substância, aquilo que você não vê. Ou seja, o pão que era pão se tornou corpo e o vinho se transformou sangue. Entendeu? Então, aí depois Jesus vai fazer aquele discurso maravilhoso do capítulo 6. Eu sou o pão vivo descido do céu, que come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim, eu nele, eu ressuscitarei no último dia, minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue verdadeiramente bebida, né? Permanece em mim, eu nele, ressuscitarei no... Nossa, mãe do céu! São 76, 86 versículos, não sei. Jesus falando várias vezes, eu sou o pão vivo descido do céu. Olha aí, como é que é símbolo? Eu não sei de onde tiram que é símbolo. Jesus não falou, isso é símbolo do meu corpo, representa o meu corpo. Ele não fala isso. Isto é o meu corpo. Eu sou. Gente, entenda pelo amor de Deus. Quando Jesus fala eu sou, ele está dizendo eu sou Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como? Se Jesus não está lá? Na Eucaristia, na hóstia, no pão, na consagração. Como que alguém em sã consciência pode duvidar disso? Como que você pode duvidar disso? Se Jesus disse, não foi a igreja, não foi o Papa, fulano, bertano e ciclano. Foi Jesus quem falou. Não foi uma vez, foram várias. Leia quantas vezes Jesus fala isso no capítulo 6. Ele deve ter falado isso umas 10 vezes ou mais. Entendeu? Então, gente, quantas bênçãos e promessas
Jesus dá a quem acredita nisso. Agora, se você não acredita, o problema é seu. Desculpe falar. Você não vai ter as graças, não é, que Deus quer trazer, Deus quer te dar. Entendeu? Então, gente, outra coisa, o pedido também do pão de cada dia nos leva também ao pão da palavra de Deus, que alimenta a nossa alma. Olha aí, tá vendo? Então, além da confiança em Deus, além do pão material, além do pão espiritual, ainda tem também a palavra de Deus, não é? Que também não deixa de nos alimentar, nos alimenta a alma, porque não é só também alimentar o corpo. Não, o corpo é importante, claro, mas também e o alimento da alma. Por isso que Jesus fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, que é o próprio Cristo, que procede da boca de Deus. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. E o profeta Amós disse que há uma fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Amós capítulo 8, versículo 11. Então, gente, isso aqui é muito sério. Entendeu? Então, ele está falando aqui que vai haver um tempo na terra que as pessoas vão ter fome e sede, mas não é de comida e de bebida, mas é da palavra de Deus. Não é? Então, hoje, as pessoas estão muito preocupadas com o pão material, né? Só se fala nisso na internet, nos meios sociais, nos meios de comunicação, né? As pessoas se preocupam só com o material. Mas a palavra de Deus diz que um dia as pessoas vão ter fome e sede, não dessas coisas, mas da palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus está aí abundante, jorrando, né? Gente, só não tem quem não quer. Ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa não, que a palavra de Deus hoje está aí para quem quiser ouvir. Vai ter um tempo que as pessoas vão querer buscar e não vão ter. Buscar a Deus enquanto ele se deixa encontrar. Hoje, a palavra de Deus está aí, ó, jorrando. A internet, né, tem os seus erros. Né? A internet tem muita coisa ruim, gente. Muita coisa que não presta. Mas tem muita coisa boa. Você tem pregações aí à torto e à direito. Só você escolher. Falar por mim. Eu consegui todas as pregações que eu queria do Padre Léo na internet. Tenho todas. Todas elas. Se você quiser pregação do Monsenhor Jonas, você acha. Se você quiser pregação do Padre José Augusto, você acha. De qualquer padre você acha. Diácono, né? Qualquer um. Só você digitar aí. É uma enxurrada de pregações. Mas, ó, a gente não tá nem aí. Entendeu? Assim é isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom? Na próxima aula nós vamos continuar com mais pedidos aí do Pai Nosso, tá? Se Deus quiser, nós vamos analisar mais um pedido do Pai Nosso, tá? E, se Deus quiser, nós vamos meditar todos os 7 pedidos do Pai Nosso. Graças a Deus, em Deus tudo é perfeito. Né? Então nós vamos aí, se Deus quiser, meditar todos os pedidos do Pai Nosso. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhe, tá, gente? E passe para muitas pessoas que precisam realmente ouvirem a palavra de Deus. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.